ouvidos atentos para receber a tua grandiosa palavra. Abençoe o teu filho, abençoe a todos que estão aqui, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Agradecemos por tudo, Pai. Abençoe o teu filho. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, vos cumprimento nesta noite na paz do Senhor. Convido os mesmos a abrirem suas Bíblias no Salmo 116, versículo 12. Salmos de número 116, versículo 12. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Estou muito grato a Deus por esta tão preciosa, tão rica oportunidade. Estamos aqui no primeiro culto do ano, nessa nova gestão, nessa nova liderança, e certamente estamos aqui envoltos em um ambiente de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém, queridos? A Bíblia nos diz assim no Salmo 116, versículo 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mais uma vez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém, queridos? Podeis nos assentar. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, abrindo nossas Bíblias aqui no livro dos Salmos, livro dos cânticos de adoração, de louvor ao Senhor. Salmo este escrito por Davi, um rei de Israel que se destacou pela sua bravura, que teve a sua vida projetada no âmbito de ser reconhecido a partir do momento que Deus, por meio dele, derruba aquele gigante. E nós conhecemos muito bem a trajetória e a história do salmista Davi. E ele faz uma pergunta bastante interessante aqui no livro dos Salmos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Meus queridos e amados irmãos, perceba a dimensão, a profundidade dessa pergunta. E essa pergunta ela tem um valor atual em nossos dias, onde nós podemos estar refletindo e nos perguntando: o que podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? De que forma nós podemos retribuir a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Perceba, meus queridos, que uma primeira observação que podemos fazer deste texto é que é impossível nós darmos a Deus alguma coisa por todos os benefícios que Ele tem nos propiciado. É impossível nós retribuirmos a mesma altura dos benefícios que recebemos da parte de Deus. Nós, na nossa pecaminosidade, nas nossas falhas, nos nossos constantes erros, não podemos e não conseguimos retribuir a Deus todos os benefícios que temos recebido da parte dele. Como disse também o salmista Davi em outro texto, lá no Salmo 103, no versículo 2, ele declara: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nós somos constantemente beneficiados por Deus. Esses benefícios que são incalculáveis, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso dia a dia, é um constante resultado desses benefícios de Deus. É a expressão constante das misericórdias de Deus, que não tem fim e que se renovam a cada manhã. E aí, meus queridos, o que nós podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? De que forma podemos retribuir?
Só nos resta mesmo agradecer e continuar adorando a Deus. Considerando, meus amados, que a gratidão atrai a bênção para a nossa vida, a nossa única posição é de constantemente, continuamente, agradecer ao Senhor. Como está escrito lá em 2 Tessalonicenses 5,17: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. A ordenança é para que nós sejamos gratos a Deus por tudo, que nós agradecemos a Ele pelos benefícios que Ele tem nos feito. Olhe a sua vida, faça uma análise da sua vida. O que seria a nossa vida se não fosse a misericórdia de Deus? O que seríamos nós se não fosse estes constantes e incalculáveis benefícios de Deus na nossa vida? O que nós podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? O que nós podemos dar? E é justamente, meus amados, sobre este tema que eu quero, pela graça e misericórdia de Deus, falar convosco. Se Deus permitir, até o fim do mês de março, do mês de abril, nós concluiremos esse tema. Pela misericórdia de Deus, quero vos falar sobre os 5 grandes benefícios que Deus tem nos feito. Como eu falei no início, esses benefícios são incalculáveis, mas nós podemos aqui, olhando a Bíblia, trazer pelo menos a exposição, pelo menos, no mínimo, 5 grandes benefícios que Deus tem nos feito. Embora sejam eles incontáveis, embora sejam eles incalculáveis, mas nós podemos, à luz da palavra de Deus, no mínimo, encontrarmos, no mínimo, 5 grandes benefícios que Deus tem nos feito. E o primeiro, e eu poderia vos dizer que o maior deles, de todos os benefícios que Deus fez, tem feito e continuará fazendo por nós, é a nossa salvação. Este é o primeiro e dos maiores benefícios que Deus tem feito por nós. Primeiro, meus queridos, porque a salvação, o projeto de salvação da humanidade, precede a criação de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, antes que todas as coisas fossem feitas, Deus já tinha em mente o projeto da salvação. E se nós fôssemos aqui fazer um cronograma desse projeto de salvação, poderia dizer aos irmãos que a salvação, primeiro, ela foi planejada. Deus planejou o projeto de salvação. Foi Deus quem planejou, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a salvação primeiro foi planejada pelo próprio Deus, depois ela foi profetizada, conforme nós vemos lá em Gênesis 3,15, onde Deus disse ali ao primeiro casal, por ter desobedecido a Deus, ali no jardim do Éden, e Deus traz uma punição ao primeiro casal e à serpente, e Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ou seja, ali Deus estava profetizando a salvação. O primeiro casal peca, desobedece a Deus. Com o pecado entrou toda a maldade no mundo, entrou tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. O mundo perdeu a sua essência com a entrada do pecado. E uma consequência imediata do pecado foi a morte, de modo que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas embora o homem tenha desobedecido a Deus, tenha rompido este relacionamento e esta comunhão com Deus, o Senhor profetizou a salvação.
onde ele disse que da semente da mulher se levantaria alguém que iria ferir a cabeça da serpente, e ainda que a serpente, ferisse-lhe o calcanhar, ele lhe feriria a cabeça, ele lhe esmagaria a cabeça. Ali estava sendo profetizada a salvação. E nós vamos olhar no decorrer de toda a Bíblia que essa salvação ela é vaticinada. Nós vamos ver lá o profeta Isaías, lá no capítulo 53, falando sobre a salvação, falando sobre o Messias, aquele que iria vir para nos resgatar, aquele que iria vir para nos trazer essa salvação, aquele que viria para carregar os nossos pecados, para tirar de nós as nossas culpas. E lá em Jesus, com a morte de Jesus lá na cruz, essa salvação foi concretizada. Então nós estamos falando do cronograma da salvação. Primeiro, ela foi planejada por Deus, depois ela foi profetizada e ela é concretizada na morte de Jesus. Jesus foi o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus foi aquele que veio para nos resgatar da escravidão do pecado, para nos proporcionar uma nova vida, para que hoje nós fôssemos novas criaturas, conforme está lá em 2 Coríntios 5,17. Assim também, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É com a morte de Jesus que nós alcançamos este prêmio, que nós alcançamos este galardão, que é a salvação. Então a salvação foi concretizada por Jesus. Em quarto lugar, a salvação ela é anunciada através do Espírito Santo, usando pessoas, usando a igreja, levantando a igreja como uma agência missionária, como um povo escolhido e eleito para anunciar o Evangelho de Cristo. De modo, meus irmãos, que o conceito básico de Evangelho, quando nós vamos olhar o que é Evangelho, Evangelho é anunciar a boa notícia. A boa notícia de quê? A boa notícia da salvação. A notícia que hoje nós já não vivemos mais sob o domínio do pecado. Hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje nós já estamos com o nosso relacionamento reatado com Deus. Então a salvação ela foi anunciada através, e ela é aplicada através do Espírito. Então nós vemos a salvação hoje no tempo presente, sendo aplicada pelo Espírito Santo, de modo que somente o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo quem convence o homem da necessidade de salvação. E essa salvação será por fim consumada quando um dia, lá na glória, quando nós deixarmos este mundo na velocidade de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, quando nós adentrarmos os portões celestiais, nós teremos o privilégio de vivermos esta salvação consumada através da glorificação, quando um dia nós formos glorificados com Cristo. Amados, é preciso que nós consideremos 3 verdades essenciais acerca da salvação. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando do primeiro grande benefício que Deus tem feito, que Deus faz e que Deus continuará fazendo por nós, que é a salvação. É preciso que nós saibamos 3 grandes verdades acerca da salvação. E isso está aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Assim nos diz a palavra de Deus: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A primeira grande verdade acerca da salvação é que o fundamento da salvação é a graça de Deus. O alicerce da nossa salvação é a graça de Deus. O que é a graça? A graça é um favor imerecido da parte de Deus. Deus fez por nós aquilo que não merecíamos. Por isso que eu digo que é um grande e um dos maiores benefícios. Nós pecamos, e por termos pecado, destituídos estávamos da glória de Deus.
Mas Deus, pela sua graça, nos salvou. Pela graça sois salvos. A base, o alicerce da nossa salvação é a graça de Deus. Essa graça que ela se apresenta de várias maneiras. E como está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. A graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus tem se manifestado, e com ela se manifestar, traz salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Essa graça se manifesta, traz salvação, ensina-nos que, se nós renunciarmos às impiedades e concupiscências mundanas, viveremos de modo piedoso, viveremos de modo sóbrio, viveremos de modo justo, e ainda estaremos numa posição de aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Então, queridos, a salvação é um benefício muito grande, e ela está fundamentada na graça. É a graça de Deus, é tudo pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela graça. E aí, nós vamos ver o instrumento da salvação, o meio para que Deus realize a salvação. Através de quê? Através da fé. Essa fé que não vem de nós, essa fé que não é de nós, é dom de Deus. Essa fé que é um dom, é uma dádiva que Deus nos concede. A fé da salvação. Nesse projeto, nesse benefício de Deus, cuja base está na graça, ela é realizada através da fé. De modo que nós cremos na pessoa de Jesus. Um dia você vivia nas garras deste mundo, vivia sob o domínio do pecado, vivia sob o domínio do vício, vivia uma tristeza intensa no seu coração, mas a graça de Deus se manifestou na sua vida, e o Senhor gerou no seu coração essa fé genuína, que Ele é o único Salvador. E a sua iniciativa, a sua atitude foi correr para os pés do Senhor. A sua vida mudou completamente, porque quando Deus opera essa salvação, nós não vivemos mais na mesma posição. Algo diferente acontece em nós. Nós somos regenerados, de modo que nós não andamos mais segundo a carne, não temos mais prazer no pecado, não temos mais prazer nas coisas deste mundo, não vivemos mais na garra deste mundo, mas queremos cada dia nos separar para vivermos este relacionamento com Deus, para vivermos esta gloriosa bênção, este grande benefício que é a salvação. Então, o instrumento da salvação é a fé, e a consequência da salvação são as boas obras. Olha o que diz aqui no versículo 10: nós somos feituras suas, criadas em Jesus para as boas obras. Meus amados, a salvação nunca é pelo nosso mérito, a salvação nunca é pelas nossas conquistas, nunca é pelo que nós somos, é pela nossa influência. A salvação é tão somente por Deus, através de quê? Pela graça, através da fé, e gera em nós, tem como consequência, tem como resultado as boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, nós a praticamos porque somos salvos. As boas obras são consequência dessa salvação.
A criatura, quando ela é salva pela graça através da fé, ela já não anda mais segundo o conselho dos ímpios. Ela não vive mais segundo a carne, mas ela vive segundo o Espírito. Ela anda na presença de Deus. Ela anda conforme os preceitos da palavra de Deus. São boas obras. Por isso que o Evangelho é o único meio de dignificar o homem. O Evangelho é a única forma de nos tornar dignos, porque este Evangelho nos transforma. Este Evangelho de Cristo, que é a boa notícia da salvação, é dizer que nós somos salvos. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus e não o nosso, é o poder de Deus. Então, meus amados, estas são 3 verdades essenciais acerca da salvação. Primeiro, é pela graça. Segundo, pela fé. Terceiro, tem como consequência as boas obras. Então, meus amados, este é um grande benefício que Deus tem feito por nós, essa tão preciosa salvação. Olhe bem para a sua vida. Você não é digno. Nós não somos dignos. Somos pecadores. Somos desobedientes a Deus. Fazemos coisas que não convêm. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos purifica. E aqui nós podemos extrair algumas verdades sobre a grandeza da salvação. Por que a salvação é tão grande? Por que a salvação tem um preço inestimável? Por que a salvação é uma coisa incalculável? Porque a salvação é grande. E nós temos como texto base para a grandeza da salvação aquilo que está lá em João 3,16, o texto áureo da salvação. O que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou. Primeiro, a salvação é grande porque Deus amou. A salvação é a expressão direta do amor de Deus. A salvação é a expressão clara do amor de Deus. O amor de Deus. O amor que nós, seres humanos, não conseguimos descrever. Deus simplesmente amou-nos. Deus simplesmente amou você. Deus simplesmente amou o seu povo. Por isso que a salvação é grande, porque foi Deus quem amou. Não foi o fulano de tal, não foi o ciclano, foi Deus. E Deus amou o mundo. A salvação é grande porque Deus amou o quê? O mundo. Então nós vamos ver aqui a abrangência da salvação. A salvação ela é universal. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou a humanidade toda. De modo, meus queridos, que a Bíblia vai nos dizer lá em 1 Timóteo, salvo engano, 1 Timóteo 1, versículo 14 e 15, lá vai nos dizer o seguinte: que se tem algo que é bom e agradável diante de Deus, é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O propósito de Deus, a vontade de Deus, é a salvação de todos, é a salvação de toda a humanidade. Este é o propósito de Deus. Deus amou o mundo, todos. E aí nós vamos ver uma terceira verdade sobre o fato da salvação ser grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vamos ver a intensidade. Foi de tal forma, foi de uma forma tão extraordinária, que o que é que ele fez? Deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Jesus, o nosso Salvador. Ele se esvaziou da sua glória, ele desceu lá da sua glória, lá de onde ele era adorado por todos os querubins, por toda a corte celestial. Ele desceu lá de sua glória para nos resgatar da escravidão do pecado. Porque por uma época foi utilizado como forma de trazer ali o perdão dos pecados, o sacrifício de animais. Mas aí nós vamos entender lá em Hebreus capítulo 9, versículo 10. Está escrito assim, Hebreus capítulo 9, versículo 11, na verdade. O que é que nos diz lá o texto sagrado? Olha: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veio o sacrifício dos animais, mas um dia, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, todos nós, não desta criação, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ele veio, não foi nem por sangue de bodes e bezerros, não foi pelo sangue dos animais que era derramado, que era esparzido para trazer a purificação da carne. Ele veio uma única vez e entrou no santuário e efetuou a eterna redenção. A redenção é o resgate. Deus nos resgatou da escravidão do pecado. Jesus, pelo seu sangue, nos resgatou. Aí Pedro vai nos dizer que nós somos resgatados, não foi com sangue, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas preciosas, não foi com coisas grandiosas. Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz por nós. Queridos, o símbolo da salvação é a morte de Cristo lá na cruz. Foi lá onde Deus nos resgatou. Jesus disse que Ele veio, não foi para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele resgatou você, Ele me resgatou, Ele resgatou todos nós dessa escravidão do pecado. E nos deu aqui o direito de hoje nós sermos salvos. É um grande benefício, um benefício incontável, um benefício imensurável, o benefício da salvação. Hoje já não andamos mais segundo a carne, hoje nós somos novas criaturas, hoje já temos uma nova vida. E Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele não só nos resgatou da escravidão do pecado, Ele não só nos resgatou da nossa vã maneira de viver, da condenação, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Como nós pecamos, a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, então nós estávamos condenados. Havia uma cédula onde estava ali a nossa condenação. Aí o que Jesus fez? Pegou essa cédula e cravou ela lá na cruz. E lá na cruz ele bradou: está consumado, está pago. Redenção é isso. Ele pagou a nossa dívida. Você tinha uma dívida impagável diante de Deus. O que é que a Bíblia nos diz lá em Salmos, queridos? 49, versículos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a alma do seu irmão, ou dar a Deus o resgate da alma do seu irmão, porque essa alma é tão cara que o recurso dele se esgotaria antes. Ou seja, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais prodigiosos que tenham sido, foram capazes de resgatar a nós, de resgatar a nossa vida, de resgatar-nos da nossa vã maneira de viver. Porque se essa pessoa fizesse isso, ele nunca conseguiria pagar, era uma dívida impagável. Aí Jesus pegou essa cédula, gravou na cruz e disse: está pago, está consumado. Isso é redenção. Mas Jesus, além de ter nos redimido, Ele também nos reconciliou com Deus. Aí nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha, vou começar no versículo 17. Assim também, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por nós termos pecado,
estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus, pela sua morte, nos redimiu, e Deus, através da morte de Cristo lá na cruz, nos reconciliou. O nosso relacionamento com Deus estava rompido. Nós nos tornamos inimigos de Deus pelo pecado, mas Jesus veio e Deus nos reconciliou consigo, reatou o nosso laço, de modo que hoje, meus amados, pela graça, nós temos livre acesso a Deus. O véu do templo que nos separava da glória e da presença de Deus foi rasgado, de modo, amados, que hoje o nosso acesso a Deus é livre, porque nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então reflita bem a preciosidade da salvação na sua vida. Você viveu uma vida totalmente desconexa, mas Deus, pela sua misericórdia, te resgatou e te proporcionou hoje o direito à vida eterna. Ainda lá naquele texto, lá na grandeza da salvação, para concluir, eu falei aos irmãos que a grandeza da salvação está no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual é a grande oferta da salvação? Sabe qual é o grande resultado da salvação? É a vida eterna. Por isso que eu vos digo, essa salvação será consumada um dia lá no céu. A grande oferta da salvação é a vida eterna. A nossa vida aqui neste mundo é passageira, mas um dia ela será eterna, quando nós adentrarmos os portões celestiais e estarmos para sempre com o Senhor. Então, um grande benefício que Deus tem feito por nós, a nossa salvação. A salvação é um benefício ou não é? Com toda certeza. É um grande e inefável benefício. É o maior de todos eles. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço imensamente a oportunidade de ter transmitido a palavra do Senhor. Espero que esta palavra tenha alcançado os nossos corações, pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém, queridos? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deus abençoe a todos.